O que é filosofia? Existem muitas respostas para essa pergunta. O que é filosofia? Eu vou trabalhar com vocês basicamente com duas respostas. Uma muito antiga, mas que na realidade vai dialogar diretamente com a resposta mais contemporânea. Uma é do filósofo Platão, muito conhecido grego. A outra é do filósofo do século XX chamado Gilles Deleuze, que talvez seja menos conhecido, mas é muito conhecido para quem se interessa por filosofia contemporânea francesa do século XX. Aliás, eu tive a oportunidade, quando eu estava na França para o doutorado, eu estava em Paris 8, onde o Gilles Deleuze dava aula, de passar pelo processo quando ele, na verdade, se matou. Então, a filosofia nem sempre é uma coisa que deixa todo mundo feliz, né? Aliás, tem gente que acha que a filosofia, quanto mais filosofia você faz, um pouco mais melancólico você fica. Por quê? Porque você veria coisas que os outros não veem. Essa é a ideia. Voltando para o Platão, a ideia de que o filósofo é aquela pessoa que vê o mundo na sua estrutura ontológica profunda. Quer dizer, naquilo que o Platão chamava de noemata, que a gente traduz por conceito. De onde vem essa ideia? A ideia de que nós temos uma capacidade que a gente pode chamar de intelecto, né? Que essa é a tradução latina para a expressão nous do grego, que a gente traduz em português por intelecto, que essa capacidade intelectual que a gente tem, ou intelectiva, como alguns filósofos gostam de falar, é uma espécie de olho, mas não é o terceiro olho, tá? É uma espécie de, o olho aqui é uma metáfora, que você enxerga o mundo na sua estrutura conceitual. É por isso que muitos filósofos, você dá um tema para um filósofo, um problema, e muita gente tem a impressão que os filósofos de repente entram no tema e conseguem falar do tema de uma forma muito fácil, é porque a gente é treinado a olhar para conceito. E o que é o conceito? O Deleuze dizia que a filosofia é uma arte do conceito, que é você ser capaz de enxergar o mundo ali onde ele é invisível quando você não conhece o conceito. Então, vou dar um exemplo. Se alguém está querendo discutir e está querendo chegar à conclusão, afinal de contas, se é justo você fazer X ou Y. Conceito é quando você, independente do que é X e Y, você procura cercar exatamente o que seria justiça. Né? Seria justiça há 1000 anos atrás, seria justiça hoje, seria justiça daqui 100 anos, seria justiça no hemisfério sul, seria justiça no hemisfério norte, ou seja, uma ideia que é, como diriam os latinos, uma essência, a substância última do que seria justiça, independente das suas, digamos assim, das suas mudanças e dos seus acidentes ao longo da história. É claro que alguém me ouvindo vai dizer, Pondé, você está falando de conceito num sentido muito platônico, mas eu avisei que estava, né? Porque o Platão, entendendo o mundo dos órgãos dos sentidos como muito passageiro, vago, confuso, afirmava que o filósofo é aquele que precisa chegar à definição primeira e última de cada coisa. E nesse processo, é claro, quando você pensa, né, afinal de contas, o que é a justiça? Da mesma época do Platão, uns caras chamados sofistas, que diziam que tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, dizia que a justiça pode ser A para uma época, B para outra época, C para uma região, D para outra região. Depende se você acorda de mau humor ou de bom humor, você pode entender que isso é justiça ou não, né? Então, que há aí uma, digamos assim, uma espécie de tensão entre a compreensão de conceito, que seria um conceito A igual a A, como se diz, ou seja, um conceito atemporal e imutável, e de outro lado, se esse conceito não sofreria impacto das mudanças ao longo do tempo, ou das mudanças culturais, ou das mudanças mesmo psicológicas que envolvem o sujeito. Entre uma compreensão estritamente metafísica, ou uma compreensão atemporal do que seria a ideia de justiça, ou a ideia de bem, ou a ideia de mal, e uma compreensão que seria, digamos assim, relativa à sua época, do que seria a justiça, do que seria o bem, do que seria o mal, você pode perceber, digamos assim, nesse meio campo aí, uma terceira ideia que seria, afinal de contas, você pode manter a ideia de que a filosofia é uma arte do conceito, entendendo que esse conceito tem uma certa plasticidade. Quer dizer, vamos falar de história, por exemplo.
O fato de que existe uma passagem do tempo e que essa passagem do tempo impacta as coisas, impacta a compreensão das coisas, não significa dizer que não exista uma passagem do tempo. Então a primeira coisa que a gente pode perceber é que de repente a história depende de uma concepção de tempo. Aí o filósofo vai perguntar para você, mas o que você quer dizer por tempo? Qual é o conceito de tempo? É claro que a gente não precisa ser aquele tipo de filósofo que acabou de entrar na faculdade de filosofia, bebe demais e fica se perguntando, afinal de contas, essa mesa está na minha frente ou não está, essa câmera está na minha frente ou não está, esse celular existe ou não. Mas a gente pode perguntar o que é o conceito de tempo, que estaria embaixo do conceito de história, sustentando ele. E aí vamos ver quantas concepções o conceito de tempo pode ter. Você pode entender tempo, antes de tudo, como tempo histórico, ou seja, tempo que depende do estabelecimento de documentos, certo? Documentos históricos, no sentido de gente que deixou coisa escrita, por exemplo, atas de reuniões, fotografias mostrando onde você estava, ou seja lá quem for que você estiver investigando, narrativas e crônicas, por exemplo, documentos de batismo do século XV, na Europa, vai dar para você uma noção desse tempo histórico. No século XIV se fazia assim, no século XV se faz assado. Ou você pode ter uma concepção de tempo, digamos, ligada à biologia, por exemplo, né? Você nunca pensou que é uma concepção de tempo ligada à biologia? Por exemplo, se você pensar na fisiologia celular, né? E essa fisiologia... Vou começar de novo a frase. Você pode pensar numa fisiologia celular, e essa fisiologia significa que a célula vai passando por um processo bioquímico, né? Esse processo bioquímico, por exemplo, é assimilar oxigênio, jogar para fora gás carbônico, né? Ou essa fisiologia celular significa que o sangue vai passando por ela e vai alimentando a célula, o sangue arterial, e aí tem um tempo localizado justamente nessa passagem do sangue pela célula. Se você imaginar isso num período do que a gente chamaria 20 anos, isso significa que essas células vão se transformando, né? Você vai perdendo, por exemplo, elasticidade muscular, a movimentação dos músculos vai ficando uma movimentação, digamos assim, menos plena, mais contida, né? Você vai, por exemplo, perdendo a capacidade de digerir determinados alimentos, suas células do estômago e do intestino vão ficando, entre aspas, mais preguiçosas, vão sofrendo mais com determinada alimentação ou outra. O seu rosto, por exemplo, você vai tendo marcas ao longo do tempo, porque a reposição do tecido, da pele, não vai se dando da mesma forma como quando você tinha, sei lá, 10 ou 20 anos. Ou seja, o tempo biológico celular, alguns usam a expressão tempo biológico e tempo celular como se fossem sinônimos, né? Esse tempo, ele está passando à revelia de você chamar esse ano 2018 ou chamar esse ano 2017, chamar esse século de 21 ou chamar ele de 20. Por quê? Porque há no tempo histórico, que eu falava há pouco, muito de convenção, né? Muito de você decidir por definição, que a gente vai começar a contar o tempo a partir do dia do nascimento de um suposto Jesus Cristo. O tempo biológico celular independe disso. Ele independe se você chamar isso de século X ou Y. Uma outra coisa é o seguinte, hoje em dia existem técnicas para reduzir, de certa forma, a passagem desse tempo. Creme, enxertos, daqui a pouco a gente vai ter terapias gênicas, já tem algumas genéticas, né, que fazem com que talvez esse tempo demore um pouco de passar. Ao mesmo tempo existe uma percepção desse tempo biológico para quem está do lado de fora. Então você pode olhar para uma pessoa e ter a impressão que o tempo não passa para ela. Por quê? Porque ela tem alguma constituição interna, lá, genética nela, que enquanto uma pessoa X, o tempo parece passar mais rápido para ela, tempo biológico, celular, para uma outra o tempo parece passar mais devagar. A tradução disso é o seguinte, o primeiro caso a pessoa envelhece mais rápido, né? Ou pelo menos a percepção de que ela envelhece mais rápido é maior, enquanto que no outro caso a pessoa envelhece menos tempo.
É claro que qualquer pessoa que pense filosoficamente vai dizer, mas aí existe uma dependência da percepção que você tem dessa pessoa, né? No sentido de que ela é mais alta, ela é mais baixa, ela é mais branca, ela é mais negra. A gente sabe, por exemplo, que a percepção do envelhecimento em pessoas de pele mais clara é maior do que a percepção de envelhecimento em pessoas de pele mais escura, né? Os negros aparentam envelhecimento muito menos do que os brancos. Então você tem aí uma gama de coisas que a gente pode associar ao tempo, que é não só o tempo que está passando nele mesmo, mas a percepção que a gente tem dele. Quer ver outro exemplo disso daí? Para pensar o conceito de tempo? Você durante o dia, né? E aí eu vou chamar esse tempo aqui de tempo sociológico, tá bom? E aí a gente pode até lembrar de um grande sociólogo chamado Norbert Elias, que escreveu um livro sobre o tempo, que é justamente uma discussão do tempo nessa chave sociológica. O que eu queria dizer por o tempo ao longo do dia? Veja bem, e aí, na realidade, esse sociológico cruza com o psicológico, né? Eu vou ter que tratar dos dois juntos. Existe uma percepção de tempo psicológica, ou uma percepção do tempo psicológico. Assim como existe uma percepção do tempo sociológico, social. O psicológico, por exemplo, se você está em casa e você está entediado e você não tem nada para fazer, você provavelmente vai ter a impressão, como a gente fala no dia a dia, que o tempo não está passando. Que tempo é esse? O tempo biológico continua a passar independente do que você faça ou não, né? Em geral, como eu falava há pouco. O tempo histórico está associado a uma série de documentos, de convenções de datação, de fatos que você consegue estabelecer, de objetos encontrados arqueologicamente, mas é uma convenção associada a elementos ao longo do tempo. O tempo físico, né, aquele mais complicado, que tem a ver com o universo, né, que alguns dizem que é relativo. Relativo, o tempo físico do universo significa basicamente o seguinte: você olha uma estrela e ela está brilhando, né? Essa estrela que você está vendo, de repente, imagine que você vai um dia numa praia deserta, ou você vai numa fazenda, ou você está simplesmente numa montanha e você está olhando as estrelas. E aí você vê umas estrelas brilhando. Talvez aquelas estrelas que você está vendo não existam mais. Por quê? Porque elas são tão longe, tão longe, tão longe, que apesar delas viajarem na velocidade da luz, quando a luz dela chega aqui, na tua fazenda, ela já morreu. Portanto, devido à distância no tempo, no espaço, melhor dizendo, devido à distância no espaço, você está vivendo no passado daquela estrela. Porque você está vendo uma estrela que não existe mais, que já morreu. Mas a luz dela demorou tanto para chegar aqui, que para você ela existe. Por isso que a gente pode dizer que o tempo é relativo nesse sentido. Depende da distância entre dois objetos no espaço e da velocidade da luz viajando entre esses dois pontos. Esse tempo, que é o tempo físico, ou o tempo do universo, ele também depende do que você faz ou deixa de fazer. Eu sei que tem uns malucos por aí que dizem que o tempo físico está passando cada vez mais rápido, porque os carros andam mais rápido, e porque hoje existem iPhones cada vez mais rápidos. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu não acredito que o que a gente faz está interferindo no tempo físico do espaço. Apesar de que, quando você pega, por exemplo, você em casa com seu celular na mão, e você imagina, você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, e essa mensagem ficou azul já, aquele sinalzinho lá ficou azul, e a pessoa não te respondeu ainda, você começa a pensar, tem 2 minutos que ela viu a mensagem, tem 3 minutos que ela viu a mensagem, mas ela ainda não respondeu. Ela ainda não respondeu. Por que ela não respondeu? Será que ela está querendo me dar um fora? Se ela está querendo dizer para não ficar tão nervoso, tão obsessivo, ou ela está simplesmente ocupada com alguma coisa e não pode responder? É claro que existe uma interferência direta de elementos materiais na nossa percepção de tempo, certo? A percepção psicológica de tempo, aquela que você percebe-se em casa, olhando para um lado, para o outro, sem fazer nada, né? E você fica entediado, e você diz, putz, ainda são 9h30, a última hora que eu olhei era 9h25,
né? Essa percepção de tempo psicológica, ela depende dos elementos que estão à sua volta. Por exemplo, se alguém ligar para você no celular quando você está em casa sem fazer nada, e essa pessoa de repente te oferece um trabalho, e você está precisando de grana, e é um trabalho que você estava esperando sair, e aí ela fala para você estar em meia hora em tal lugar, aquele tempo que você tinha a impressão que não estava passando, de repente ele vai começar a passar numa velocidade astronômica. Por quê? Porque agora você saiu daquela posição que era meio de bode, assim, olhando para nada, sem ter o que fazer, ou ficar mudando a programação que você tem na televisão, ou ficar passando a tela do seu celular para ver coisas, sei lá, de repente ficar vendo vídeo de cachorro e gatinho para se acalmar, porque você está ansioso, sei lá. Esse tempo mudou radicalmente. Por quê? Essa percepção de tempo. Porque alguém disse que você tinha que estar, você está na Zona Oeste, e alguém falou que você tinha que estar na Zona Sul em meia hora, né? E aí você faz o cálculo na cabeça do trânsito, você imagina Marginal Pinheiros, 23 de maio, Rebouças, e aí você descobre de repente que você não tem tempo. Ou seja, essa percepção de tempo que você tem, psicológica, que tem a ver com você na duração, como falam alguns filósofos, do tempo, de repente mudou, contraiu-se essa percepção. Portanto, a percepção que a gente tem de tempo interna, psicológica, a gente pode dizer, ela depende de elementos materiais exteriores. Esses elementos materiais exteriores seguramente vão nos levar à percepção do tempo no sentido sociológico, que eu vou chegar lá já. Mas antes eu queria completar uma coisa aqui do psicológico. A nossa percepção de tempo psicológico, ela também é influenciada por quanta coisa a gente tem na cabeça. Se você tiver no lugar, na sua casa, como eu dizia, mas preocupado com alguma coisa, ou seja, fazendo planos do que você vai fazer amanhã, pensando na agenda impossível que você vai ter que dar conta amanhã, e de repente você passa disso para tomar um banho, porque você precisa telefonar para alguém, porque telefonar para essa pessoa você estava devendo uma ligação para essa pessoa. Quer dizer, essa percepção aí de tempo interna que você tem, de novo, ela vai, de repente, você tem a impressão que o tempo está passando muito rápido, porque dentro da sua cabeça você está fazendo projetos do que você tem que fazer. E por último, eu falaria do tempo sociológico, né? Para daí a gente perceber, afinal de contas, como funciona a filosofia, né? O que é um conceito, né? O tempo sociológico está totalmente associado ao que a gente poderia chamar de elementos materiais da sociedade. Veja bem, pega um paulistano, tá? Um paulistano é alguém que vive submetido a uma temporalidade social infernal. Por quê? Porque ele sabe, por exemplo, se ele não atender o celular e chamarem ele e não atender, uma outra pessoa atende. E se ele está esperando essa chamada para poder decidir algo sobre um trabalho e ele não atendeu, uma outra pessoa atendeu, essa outra pessoa vai decidir no lugar dele. Se você precisa estar no seu trabalho às 8 da manhã, e dependendo do lugar onde você mora, isso vai levar 2 horas para você chegar, significa que você vai ter menos tempo de manhã para acordar, tomar banho, tomar café, não acordar muito estressado. Por quê? Porque você vai ter que chegar num lugar dentro de 2 horas. Então, imagina que você trabalha 10, 11 horas e ao longo desse dia, como eu estava dizendo, você está lá submetido a toda uma produtividade altíssima, uma competição altíssima, ou seja, uma demanda de resultados alto. E aí você acaba de trabalhar 9h30 da noite. Aí você ainda tem que jantar, se você estava pensando na academia talvez você não consiga, ou você vai chegar em casa às 11 horas da noite, se você é o tipo de gente que vai na academia, ou então você estava pensando em jantar com a sua namorada, seu namorado, sei lá, ou se você está pensando em chegar em casa, tomar um banho, pedir comida ou cozinhar, seu dia vai acabar por volta da meia-noite, né? Então, o tempo sociológico percebido num cenário como esse, paulistano, é muito provavelmente diferente de um tempo sociológico compreendido numa praia deserta do Nordeste, né? Por quê? Porque numa praia deserta do Nordeste você tem menos vínculos materiais de produção, certo? Menos demanda, você tem até menos construções, menos pessoas, né? A economia ali presente é uma economia
digamos assim, muito mais ligada talvez a turismo, ou se não tiver nada de turismo, uma economia talvez ligada à pesca, né? Alguma coisa assim muito simples. Portanto, o tempo sociológico lá passa mais devagar do que em São Paulo. As variáveis e os elementos institucionais, o simples fato de que você tem que chegar da Zona Oeste à Zona Sul num espaço de tempo de meia hora, faz com que você tenha uma percepção psicológica interna de que o tempo passa rápido, assim como você se sinta espremido dentro das relações entre os elementos materiais da sociedade, e que é diferente se você está numa praia deserta no Nordeste, onde nada acontece, você fazendo algo agora ou daqui 2 horas. Portanto, aqui a percepção de tempo, no plano sociológico, depende diretamente dos vínculos materiais que estão associados às suas atividades cotidianas. Então, voltando para o começo, se você estivesse tentando entender tempo numa compreensão assim, essencial, que é o tempo em si, até do ponto de vista da linguagem, alguém pode entender, afinal de contas, o que é o tempo em si? O tempo em si é uma palavra, é um termo, é um conceito que serve para organizar sua reflexão sobre várias formas de tempo que passam. Essas várias formas de tempo que passam são formas como o tempo biológico, o tempo histórico, o tempo sociológico e o tempo psicológico. Essas várias formas, que podem dizer que depende do ponto de vista qual delas você está usando, a percepção de tempo é relativa, ainda assim continua no fundo da questão a palavra tempo ou conceito de tempo como sendo aquilo que unifica todas essas percepções de uma hora depois da outra.